Digestão humana. Na aula anterior, nós falamos sobre os tipos de digestão: intracelular, extracelular, intra e extracelular. E agora falaremos da nossa digestão, que é extracelular, mas tratando agora da digestão humana. Bem, a digestão, o alimento, ele tem um trajeto, não é? O alimento passa pela boca, faringe, esôfago, estômago, duodeno, e esse duodeno nosso, ele já faz parte do nosso intestino delgado. Em seguida, aqui termina a nossa digestão, né, as quebras dos alimentos, e esse resto passa para o intestino grosso. E o intestino grosso, portanto, ele também é formado pelo reto, né, seco, cólon e reto. Seco, cólon e reto. E termina em ânus. Então, o alimento, ele tem um trajeto para seguir. Bem, então, em se falando do nosso sistema digestivo, esse alimento que vai percorrer todos estes órgãos, em cada órgão nós vamos observar que vai acontecer os fenômenos da digestão, que é a digestão física, né? Os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Então, o alimento passando pela boca, na boca ele vai sofrer uma mastigação, mas ele vai sofrer a ação das glândulas anexas à digestão, que seria as glândulas salivares. E a mastigação, é óbvio, né, vai depender dos nossos dentes para estar fragmentando esses alimentos, para que as enzimas, como a saliva, a pitialina ou a amilase salivar, possa fazer a digestão do substrato. O alimento em seguida ele é deglutido, passa pela faringe, segue pelo esôfago. O esôfago vai realizando o movimento de contração, impulsionando o alimento para o estômago. Dentro do estômago, o alimento vai sofrer tanto fenômeno químico quanto fenômeno físico. Por quê? Porque o estômago continua com aquele processo de contrai, relaxa, que é chamado de peristaltismo. Esses movimentos vai também fragmentando, né, esse alimento. E sofre a ação da enzima pepsina, sofre a ação do suco gástrico, por isso que é uma digestão química também no nosso estômago. Em seguida, esse alimento ele vai passar para o intestino delgado, porém, ele vai sofrer a ação da bile e também vai receber o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas. Então, é liberado tudo no intestino delgado, após a quebra dos nutrientes e posterior absorção. Os restos, né, vamos dizer assim, aquela solução passa para o intestino grosso, que é formado por seco, cólon, reto e termina no ânus. Mas nós podemos verificar aqui então que o nosso sistema digestivo, ele é composto por determinados órgãos: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, mas nós temos as glândulas que são consideradas anexas à digestão, as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Bem, deixei aqui para vocês visitarem esse link que vai mostrar ali um vídeo com a animação da digestão para vocês, ok, pessoal? Bom, então, já que nós estamos falando sobre a digestão, é óbvio, quando colocamos o alimento na boca, logo ele começa a sofrer a ação dos nossos dentes, né? Então, em se falar de dente, nós temos que lembrar que tem a dentição de leite, que é composto por 8 incisivos, né? Nós temos os 4 caninos, né? São os caninos, e temos os 8 molares. Percebendo que eu não falei pré-molar, percebe, pessoal? Então, essa é a dentição de leite. No adulto, nós temos 8 incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares e 12 molares. E os dentes, eles ajudam na mastigação.
Bem, então esse processo de mastigação compreende um fenômeno físico, ou seja, um fenômeno mecânico. Mas além da mastigação, tem a deglutição, que é o ato de engolir, tem os movimentos peristálticos que seguem de contrações e descontrações do órgão, tanto estômago quanto intestino, e ainda o próprio esôfago que realiza esse movimento para impulsionar o alimento para o estômago. E os fenômenos químicos correspondem à insalivação que se dá na boca, a quimificação que acontece no nosso estômago, formação de um bolo alimentar ácido, o quimo, e a quilificação, que seria o restante, o que vai acontecer lá no nosso intestino. Logo, que forma a quebra do que se dá a quebra do alimento, eles serão absorvidos e seguindo os restos depois para o intestino grosso, onde ocorrerá a absorção de água e de sais minerais. Só enfatizando também aqui que como os fenômenos ainda físico, nós temos a ação da bile, porque quando o fígado produz a bile e libera dentro do intestino, lembrando que a bile não é enzima, então a ação da bile é um fenômeno físico. Bem, nós como glândulas anexas à digestão, vamos falar sobre as glândulas salivares. Então, nós temos duas glândulas submandibulares, duas parótidas e duas glândulas sublinguais. Estas glândulas vão liberar a enzima pitialina, ou seja, a amilase salivar. E aqui então teríamos a glândula parótida, a glândula sublingual e a glândula submandibular, certo? Estas glândulas vão secretar a enzima, elas vão produzir a pitialina que age sobre o amido. Então, mostrando já numa imagem, né, em corte, nós podemos observar aqui a glândula parótida, a submandibular e a sublingual. E estas glândulas são importantes, por quê? Porque elas vão produzir a enzima pitialina, que vai se encarregar de realizar o fenômeno químico, que é a insalivação. Então, a mastigação é um fenômeno que acontece na boca e ele é físico. A insalivação é um fenômeno químico que acontece na boca e trata-se de um fenômeno químico. Bem, o alimento, então, que passou pela boca foi mastigado e foi ensalivado e ele segue para o estômago, mas ele passa pela faringe, esôfago, chega no estômago, onde vai sofrer a ação do ácido clorídrico. E após esse alimento tornar-se muito ácido, ele vai passar para o estômago. Passando para o estômago é que ele vai sofrer a ação da bile. E a bile é uma substância química produzida no nosso órgão fígado, que também corresponde a uma glândula anexa à digestão. O fígado, ele é constituído pelo lobo direito, pelo lobo esquerdo, e esse fígado que é constituído pelas células, né, hepáticas, elas produzem a bile, e essa bile ela é constituída à base de bicarbonato de sódio. Portanto, essa substância ela é alcalinizadora. Esta substância, chamada de bile, ela ficará armazenada na vesícula biliar. E qual é a função dessa bile produzida no fígado? Ela vai emulsionar gorduras, fragmentar as gorduras em ácidos graxos e glicerol. E essa bile que fica armazenada na vesícula, ela é liberada para a primeira porção do intestino nosso delgado, que é o duodeno, onde vai fazer o que? Emulsificar as gorduras e ao mesmo tempo alcalinizar aquele bolo ácido proveniente do estômago, porque sai do estômago, já vai para o intestino, então vai impedir que esse bolo alimentar ácido queime as paredes do intestino. Bem, aqui nós temos todas as artérias e veias que são encontradas no nosso órgão fígado, certo, gente? Olha, essa ramificação são os vasos do nosso fígado. Bem, então, esse nosso órgão fígado, que
é formado por células hematopoiéticas, ele apresenta aqui o seu lobo direito, aqui o seu lobo esquerdo, e a bile, que é produzida aqui, né, ela sai por esse duto hepático, certo? Ou duto hepático esquerdo, mas a bile produzida nos hepatócitos, nas células do fígado, ficará armazenada nessa vesícula biliar. Então, ela vai ser eliminada para a primeira parte do intestino, que é o duodeno. Dá para ver aqui, ó, o duto colédoco. Então, elimina essa bile dentro do intestino para alcalinizar o meio e impedir que o ácido queime as paredes do intestino. Ao mesmo tempo, nós temos essa glândula que é o pâncreas, que também é considerado anexa à digestão. Quero chamar a sua atenção para mostrar aqui o ducto pancreático. Ele também vai liberar as enzimas pancreáticas, o suco pancreático dentro do duodeno. Então, o próprio duodeno faz a digestão, o próprio intestino nosso, ele também secreta enzimas, mas nós temos agindo no duodeno as enzimas do pâncreas, a ação da bile, lembrando que bile não é uma enzima. Bem, portanto, falamos sobre as glândulas anexas à digestão. E agora, então, nós vamos falar da digestão da boca. Na boca, onde nós temos os dentes e as glândulas parótidas lingual e as submandibulares ou submaxilar, na boca acontece a mastigação e em seguida uma insalivação. Então, o alimento, ao sofrer essa ação química da saliva e a ação mecânica dos dentes, esse alimento é macerado, ele é quebrado e as moléculas de amido serão quebradas em moléculas de maltose por ação da enzima que é a amilase salivar. Logo, esse alimento ele é impulsionado após a mastigação e a insalivação. Esse alimento será impulsionado para o esôfago, então ele passa pela faringe e segue pelo esôfago. Então, na boca acontece a mastigação e a insalivação. E esse alimento, então, para que ele possa, após ser mastigado, ser impulsionado para a faringe e para o esôfago, a língua, ela comprime aqui o céu da boca, o palato, aí empurra esse bolo para o esôfago. E no esôfago vai acontecendo o quê? Aquele peristaltismo até que o alimento chegue no nosso estômago. Porém, eu tenho que lembrar que na boca tem a enzima que é produzida pelas glândulas salivares. Então, essa enzima, que é a amilase salivar ou a petialina, ela age num pH neutro. Para ela poder metabolizar os alimentos, ela tem que estar neste pH, que é igual a 7, neutro. E aí, então, aqui ocorre a digestão do amido em moléculas de maltose e o alimento é deglutido. O bolo alimentar é deglutido. Esse alimento, ele vai chegar onde? Na nossa glândula, que é o estômago, um órgão oco. Então, o alimento chega aqui pelo esôfago, ele entra aqui nessa abertura, aqui tem uma válvula chamada cárdia, ela se abre, o alimento cai nessa cavidade, certo? E aqui, para sair do nosso estômago, tem uma outra válvula que é chamada de pilórica. Então, essa válvula pilórica se abre e o conteúdo do estômago, que é um bolo ácido, um bolo alimentar bem ácido, ele passa para o intestino. Então, gente, lembrando, em se falando do estômago, ele é um órgão, então vamos falar um pouquinho da sua anatomia. O nosso estômago, ele apresenta a pequena curvatura. Esta é a pequena curvatura, esta é a grande curvatura, grande curvatura. E o nosso estômago, ele é revestido externamente por uma serosa. Ele tem internamente uma camada que é chamada de mucosa, mas entre a serosa e a mucosa, ele apresenta uma camada de músculo liso. E esse músculo, ele é que é o responsável pelo peristaltismo. Mas a mucosa gástrica, essa mucosa, ela é constituída por muitas glândulas. E estas glândulas produzem um muco para que o ácido dentro do estômago não queime suas próprias paredes.
E então, dentro do nosso estômago, essa mucosa gástrica, ela é estimulada por um hormônio chamado gastrina a produzir o ácido clorídrico. Por isso que fica um meio ácido. Só que esse ácido clorídrico produzido pela mucosa gástrica, quando estimulado pelo hormônio gastrina, esse ácido clorídrico vai ativar uma enzima inativa, que é o pepsinogênio, que já existe aqui dentro do estômago. Mas essa enzima, sob forma inativa, ela não queima as paredes do estômago. Então, quando o alimento chega, é que a mucosa gástrica, estimulada pelo hormônio gastrina, vai produzir o ácido clorídrico e esse ácido clorídrico vai ativar o pepsinogênio e ele vai se transformar em pepsina. Se transformando em pepsina, aí começa a ocorrer a digestão das proteínas. Então, o nosso estômago, ele faz a digestão das proteínas, da proteína, né? Lembrando que essa mucosa gástrica é que vai secretar o ácido clorídrico, que vai ativar a enzima pepsinogênio, certo? Então, dentro do nosso estômago ocorre um fenômeno químico, que é a chamada quimificação, que é a formação desse bolo alimentar. Mas as próprias paredes do estômago, como eu comentei, ela tem uma musculatura e essa musculatura é responsável por contrações e relaxamento, que é o peristaltismo. Então, no nosso estômago, nós temos dois tipos de fenômenos, né? Fenômenos químicos e fenômeno físico. Então, olha, só retomando a curvatura menor, a grande curvatura, a válvula cárdia, a válvula pilórica. Para o alimento entrar no estômago, essa válvula cárdia se abre. Para o bolo alimentar ácido deixar o estômago e seguir para o intestino, essa válvula pilórica tem que se abrir. Bem, então, quando o nosso estômago produz o ácido clorídrico, a mucosa gástrica, esse pH do estômago ele fica em torno de 1,5 a 2, porque senão não vai ativar o pepsinogênio, que deverá se transformar em pepsina para efetuar a quebra das proteínas, certo? Então, o alimento ele chega pelo esôfago, entra no estômago e a mucosa gástrica, estimulada pela gastrina, que é um hormônio, secreta o ácido clorídrico que vai ativar o pepsinogênio em pepsina e a pepsina vai agir sobre as proteínas, reduzindo estas proteínas a moléculas menores chamadas de polipeptídeos. Então, e a proteína que não for quebrada no estômago sairá junto com o bolo alimentar, seguirá para o nosso duodeno, onde sofrerá a ação de novas enzimas que são produzidas lá pelo pâncreas e pelo próprio intestino. Então, a proteína que não se quebrar no estômago será quebrada no intestino. Aí sim, lá no intestino é que a proteína que passou pelo estômago, que foi quebrada em polipeptídeo, chegando no intestino, esses polipeptídeos ou dipeptídeo ou tripeptídeo será reduzido a moléculas de aminoácidos, moléculas tão pequenas que poderão ser absorvidos pelo nosso intestino. Então, dentro do nosso estômago acontece a formação do suco gástrico e o alimento vai se transformar num bolo alimentar muito ácido. Bem, aqui só para vocês observarem que o bolo alimentar que desce pelo esôfago, as paredes do esôfago foram contraindo, então impulsionou esse alimento, essa válvula cárdia se abre e o alimento entra no estômago, onde sofrerá a quimificação. Bem, então a digestão
para encerrar aqui a digestão do nosso estômago, lembrando que esse bolo alimentar dentro do estômago, ele sofre a ação dos movimentos peristálticos, bem como também do suco gástrico e, neste caso, o ácido clorídrico ativando o pepsinogênio, vai passar a ser a enzima pepsina, e a enzima pepsina tem uma ação química, ela é uma enzima, ela vai gerar uma transformação e o alimento vai se transformar num quimo, ou seja, dentro do estômago ocorrerá a quimificação. E aí, então, esse nosso estômago, lembrando, né, que ele faz o movimento peristáltico, por quê? Porque ele tem camada de músculo, por fora é só a serosa, mas ele tem, entre a serosa e a mucosa gástrica, ele tem a camada muscular, certo? Já o alimento que saiu do estômago foi para a primeira porção do intestino, que é o duodeno. E eu mostrei nas lâminas anteriores para vocês que o órgão pâncreas, ele é anexo, uma glândula anexa à digestão. Então, esse órgão pâncreas, olha, ele desemboca aqui na primeira porção do nosso intestino delgado, que é o duodeno. Assim como o nosso fígado, que produz a bile, que fica armazenada na vesícula biliar, também elimina a bile através do canal colédoco na primeira porção do intestino. Então, logo esse pâncreas, ele produz enzimas, mas ele é um órgão que também produz hormônio, insulina e glucagon. Lembrando que ele, então, é uma glândula anexa à digestão. E após o alimento, então, sair do estômago, esse bolo alimentar ácido, ele vem para o intestino. A bile já alcalinizava, mas olha aqui o canal do pâncreas, as glândulas do pâncreas, elas vão produzir as enzimas do nosso órgão pâncreas e elas serão liberadas para o duodeno, onde também fará a alcalinização, porque são enzimas que agem em pH maior que 7. Porém, quais são essas enzimas, né? No caso do nosso pâncreas, nós temos a tripsina, nós temos a amilase pancreática e a lipase pancreática. Só que a tripsina, ela tem uma molécula precursora que é o tripsinogênio e que quebra a proteína. A amilase pancreática vai quebrar o amido dentro do intestino. A lipase pancreática vai quebrar o lipídio dentro do intestino. Mas, como eu disse a vocês, além das enzimas, o pâncreas também produz 2 hormônios nessas células que são chamadas de ilhotas de Langerhans. Ele produz o hormônio insulina e o hormônio glucagon, que farão a regulação da taxa de glicose na nossa circulação. Mas o nosso tema hoje é mais aqui das enzimas, tá, gente? Que é liberada aqui no nosso duodeno. A tripsina, a lipase pancreática e a amilase pancreática. Então, esse nosso órgão pâncreas produz as enzimas que agem em pH alcalino. Essas enzimas podem ser chamadas de suco pancreático. E quais são as enzimas ou quais são as enzimas do suco pancreático? A amilase pancreática, que quebra o amido, a lipase pancreática, que quebra o lipídio, a quimiotripsina, certo? Que é a molécula precursora da enzima tripsina, e toda enzima é uma proteína que vai quebrar, portanto, proteínas. Portanto, há também a formação de enzimas nucleases que irão quebrar o quê? Os nossos ácidos nucleicos, tanto a molécula de DNA quanto a molécula de RNA. Então, lembrando só mais um pouquinho sobre a ação dessas glândulas anexas à digestão, eu quero chamar a sua atenção para dizer o seguinte, que nós estamos falando sobre as glândulas anexas à digestão. Então, essa glândula anexa à digestão, fígado e, no caso, o pâncreas, o fígado produz a bile. E o pâncreas, ele produz os hormônios insulina e o hormônio glucagon. Então, quando nós temos um excesso também de açúcar no sangue,
Esse excesso de açúcar pode ficar armazenado no fígado, porque o hormônio insulina produzido pelo pâncreas, ele torna as paredes das nossas células mais permeáveis. Então, a insulina vai permitir a passagem do açúcar que está livre no sangue para o fígado ou para os nossos músculos, para ficar armazenado sob forma de glicogênio. Porém, quando há falta de açúcar no sangue, o hormônio glucagon, produzido pelo órgão pâncreas, ele age no fígado, quebrando o glicogênio, devolvendo o açúcar para o sangue, ou nas nossas células musculares, certo? E o alimento, então, chegando no intestino delgado, que é constituído pelo duodeno, jejuno e íleo. Esse alimento, ele vai sofrer a ação da bile, a ação do suco pancreático e a ação das próprias enzimas produzidas pelo nosso intestino. É o suco intestinal, é o suco entérico. Mas quando o quimo que saiu do estômago chegou no intestino, dentro do próprio intestino, ele sofrerá a ação da bile, a ação do suco pancreático e a ação das enzimas do suco entérico, portanto, ação química também. Mas o próprio intestino também realiza o fenômeno físico, que é o peristaltismo, reduzindo, fragmentando, quebrando o alimento. Então, aqui dentro desse intestino, vai ter que continuar sofrendo quebra. Os alimentos que passaram pela boca, que passaram pelo estômago, que chegaram no intestino, sofrerão quebras. Olha, vemos aqui ainda moléculas complexas e aqui tudo moléculas mais simples, porque dentro do intestino delgado vai ter que terminar a digestão. A quebra termina dentro do intestino delgado e aí as partículas, os pedaços menores sofrerão o quê? A absorção. Então, essa quebra é muito demorada, né, para terminar tudo isso. E o próprio... Então, isso dentro do nosso intestino é chamado de quilo, que a gente chama de processo quilificação. O quimo é no estômago, o quilo é no intestino. Então, esse alimento, né, ele vai ter que fazer um trajeto, vamos dizer assim, sinuoso. Por quê? Porque as paredes do nosso intestino farão aqueles movimentos de contração e de relaxamento. É o movimento peristáltico. E aí os alimentos vão se misturando às enzimas liberadas pelo pâncreas, pelo próprio intestino, juntamente com a substância bile. Bile não é enzima. Então, ali vai acontecendo aquela maceração, vai misturando esse alimento. Lembrando que a bile emulsifica as gorduras e ela também vai alcalinizar e que o suco pancreático, as enzimas vão agir sobre os lipídios, sobre as proteínas e inclusive sobre o amido que não foi quebrado na boca, a proteína que não foi quebrada no estômago, então sofrerá quebra dentro do intestino, onde nós dizemos que o quimo se transforma em quilo. Então, essa digestão que acontece dentro do intestino delgado, nós temos que lembrar que aqui vai ocorrer totalmente a quebra. O amido que tinha se quebrado na boca e maltose se quebra no intestino. No estômago, as proteínas foram quebradas em polipeptídeos, então os polipeptídeos vão se quebrar dentro do intestino. Então, aqui termina a quebra. E esse nosso intestino delgado, ele é um órgão longo, ele é um órgão formado por 6 metros de tripa, 6 metros de comprimento ele tem. Mas aqui acontece a digestão, que é a quebra dos alimentos, as transformações e, posteriormente, a absorção dos nutrientes. Sendo assim, o nosso intestino, ele produz as enzimas enteroquinase, amilase, lipase, maltase, frutase, lactase e açucrase, que fazem parte do suco entérico, mas são enzimas que agem num pH alcalino, um pH maior que
7. E essas enzimas, elas vão reduzir as moléculas grandes em moléculas muito pequenas, microscópicas, para que possam ser absorvidas pelo nosso intestino. E o alimento, então, assim que ele foi quebrado dentro do intestino delgado e absorvido, o que não foi absorvido vai passar para o intestino grosso. E o intestino grosso, então nós teríamos aqui um pedacinho aqui ainda do intestino delgado. E aqui nós temos o apêndice, né, que não serve para nada em nós, mas nos seres que são ruminantes, herbívoros, aqui acontece a digestão, né, nesses animais, e para nós já se tornou um órgão vestigial. Aí o alimento, os resíduos passam pelo seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, reto e ânus. Enquanto aquele alimento, restos de alimento que saiu do intestino delgado, passou para o grosso, o que acontece no grosso? O alimento passa como se fosse uma sopa para o intestino grosso. Aí vai absorver apenas água e sais minerais. O que sobra, aquela coisa pastosa, são fezes que seguirão para o reto e será o quê? Eliminado. Então, volto à lâmina anterior. Dentro do intestino delgado, agem todas estas enzimas, juntamente com a enzima do pâncreas e a bile. Quando termina a quebra do intestino delgado, os restantes, os restos, passarão para o intestino grosso. Então, já é aquilo que vai fazer parte das nossas fezes, mas até formar as fezes, o próprio intestino grosso formado por seco, colo, ascendente, transverso e descendente, aqui forma-se as fezes, porque absorveu toda a água e todos os sais minerais. Então, dentro do nosso intestino, para ocorrer essa absorção dos nutrientes, nós temos as membranas das células se especializaram em microvelocidades, que são muito vascularizadas, é como se fosse ali um filtro, e ela vai absorvendo os nutrientes que passam por essas velocidades, esses vilos, e ela cai na circulação sanguínea, e os nutrientes vão para o interior das nossas células. Portanto, dentro do nosso intestino delgado, vai acontecer uma digestão química. O amido, ele é quebrado pela amilase em moléculas de maltose, e a maltose, ela é quebrada pela enzima maltase em moléculas de glicose. Mas lembrando que dentro do nosso intestino delgado, essa amilase é a pancreática, porque ela age no pH maior que 7. Porque a amilase, que é da boca, é um pH igual a 7, é neutro. Lembrando que no intestino delgado acontece a redução, a digestão das proteínas pela enzima também do suco pancreático, que é a tripsina, ou pela erepsina, que é produzida pelo próprio intestino nosso delgado, né, que faz parte do suco entérico, se quebra em peptídeos ou polipeptídeos que sofrerão ação das peptidases ou polipeptidases em moléculas de aminoácidos. E os lipídios dentro do nosso intestino delgado sofreram quebras pela enzima lipase pancreática, e se eles sofrerão redução em moléculas de glicerol e ácidos graxos. Muito bem, terminou aqui, gente, a digestão química. Então, agora foi absorvido e vai para o intestino grosso, onde sofrerá a absorção da água e dos sais minerais, e aí formará o quê? As fezes, e as fezes serão eliminadas. Bem, como nós falamos da digestão humana, não podemos deixar de lembrar a digestão nas aves, que as aves têm um estômago complexo. As aves não têm dente, mas elas têm o bico. O bico, então, o alimento passa pelo bico, segue pela faringe e esôfago. O esôfago das aves sofre 3 dilatações. Papo, onde o alimento é armazenado, o papo, tá? E segue em seguida para o proventrículo. O proventrículo é um estômago químico das aves. E em seguida o alimento passa para a moela.
A moela é um estômago mecânico e essa moela, o que ela faz? Ela vai triturar o alimento, porque sempre as aves ingerem pedriscos, pedrinhas, que vão ajudar a triturar esse alimento. Em seguida, após passar por 3 compartimentos, papo, proventrículo e moela, o alimento já bem metabolizado, transformado, chega no intestino grosso. No intestino grosso também vai ser encontrada essas microvilosidades que se encarregam de fazer a absorção dos nutrientes. E aí, absorvendo-se os nutrientes, passa para a cloaca, que é um órgão comum a 3 sistemas: digestivo, excretor e o reprodutor. E aí vai eliminar o que? As fezes. Já falando dos ruminantes, os ruminantes também têm uma digestão complexa. Por quê? Ele vai comendo capim, vai pegando esse capim, ele vai mastigando, ele vai engolindo. Esse alimento enche o primeiro compartimento, que é a pança. E aqui dentro da pança, o rumen, existem os micro-organismos que se encarregam de fazer a digestão da celulose. Da pança, esse alimento, ele vem aqui para o retículo, ou barrete, também cheio de micro-organismos. Então, dentro da pança, o rumen, barrete ou retículo, os micro-organismos fazem a digestão da celulose. Bem, o que acontece agora com esse alimento? E o animal, ele vai regurgitar e esse alimento ele volta para a boca, onde ele mastigará calmamente, volta umas bolas. E aí ele mastigando calmamente, ele vai deglutir esse alimento que já está pré-digerido. Ele passa aqui pelo folhoso ou omaso, que é um estômago cheio de lâminas. E aqui será feita a absorção da água que tem no capim. E aí, o alimento saindo do omaço, ele vai para o coagulador. Esse coagulador, ou seja, abomaço, aqui ocorre a digestão química de tudo que sobrou, né, após a quebra da celulose também, que se deu através dos micro-organismos. Então, aqui sim, nesse abomaço, é que acontece a digestão química e aqui no folhoso reabsorveu o máximo de água possível, mandou aqui para o abomaço, aqui acontece a digestão química, vai para o intestino faz a absorção, existem as microvilosidades que absorvem todos esses nutrientes, a água e os sais minerais, e o resto será eliminado em forma de fezes.